Então, turma, hoje, na nossa aula do dia 27, a gente vai dar continuidade ao nosso tema gestão das operações, certo? Na última aula, eu apresentei para vocês quais eram as funções que englobavam a gestão das operações, tá certo? Na aula de hoje, a gente vai estudar um exemplo de gestão das operações. Depois a gente vai entender um pouquinho de como é a gestão das operações e o setor de planejamento e controle da produção nas empresas. E por fim, eu vou apresentar algumas considerações finais para a gente encerrar esse nosso tópico, tá certo? Bem, nós vamos utilizar um exemplo para tornar mais claro as funções de gestão de operações. Então, olha só, imagine que vocês queiram montar um negócio tipo Disque Pizza. O Disque Pizza ele é um modelo interessante porque ele tem funções claras de manufatura e de serviços ao mesmo tempo, tá certo? Então, o produto final ele tem de ser transportado, faturado e consumido logo após a produção. É também uma produção que a montagem ela é feita mediante uma ordem, certo? Isso significa que os componentes da pizza, como massa, molho, ingredientes picados, os temperos, eles já estão prontos quando se recebe o pedido da pizza. Então fica faltando apenas uma montagem dessa pizza, assar, embalar e embalar esse produto para fazer a entrega. Então aqui a gente tem um esqueminha que representa exatamente isso, né? O processo da produção. A gente tem uma pessoa que recebe o pedido do cliente, faz o preparo dos ingredientes e monta a pizza, né? E com isso, a gente tem um responsável por entregar a pizza e fazer a cobrança, e uma outra pessoa que é responsável por coletar o dinheiro e contabilizar. Tá certo? E a gente tem aqui o planejamento e controle, que é a pessoa responsável por todas essas funções aqui. Então a gente vai estudar esse exemplo para a gente entender um pouquinho da parte teórica que a gente viu da aula passada sobre gestão das operações. Então olha só, esse tipo de produção, como o da pizza, a gente fala que ele é um produto customizado, ou seja, ele é diferenciado para cada cliente. Mas ele é feito em uma linha de produção com processos padronizados. Então, não existe estoque de produto acabado e também não existe geração de ordens de produção para todos os setores envolvidos. Ou seja, cada pedido é encaminhado diretamente para a montagem da pizza. Esses são elementos que a gente fala que são bem característicos do modelo de produção enxuta, que a gente até viu na nossa última aula. E essa é uma situação que é altamente desejável para qualquer tipo de manufatura, que é realizar a produção mediante um pedido, né? Qualquer montadora, por exemplo, ela adoraria funcionar em um perfeito padrão Disque Pizza. Então, a gente vai falar um pouquinho, né, das atividades de planejamento e as atividades operacionais que são necessárias para um sistema de um Disque Pizza, tá certo? Nesse exemplo, pessoal, serão apresentadas diversas questões que devem ser respondidas para garantir o sucesso do negócio. E o que acontece? A engenharia de produção, ela se propõe a responder essas diversas questões, tá certo? E aí, a engenharia de produção, ela desenvolveu uma série de métodos, alguns às vezes mais técnicos e outros até mais relacionados ao bom senso, para responder essas questões. Então, o nosso objetivo aqui não é mostrar essas técnicas de resolução, e sim os tipos de perguntas, ou seja, a complexidade e as análises que comumente ocorrem em cada etapa do processo, tá certo?
O primeiro ponto que a gente vai analisar do Disque Pizza é com relação à gestão da demanda. Então, o que é fundamental? Conhecer bem, inicialmente, né? A gente deve conhecer bem o mercado e saber se existe uma quantidade suficiente de clientes para mais de um Disque Pizza, já considerando os concorrentes existentes. Então, nós temos que verificar se o mercado existe e qual o volume estimado de pizzas que será vendidas por mês, por exemplo. Então, dessa forma, a gente tem que responder essas questões para a gente conseguir montar um negócio sustentável. Outro ponto também que é importante é estimar a quantidade de pizzas que se pretende vender por mês. Essas definições, elas são típicas da gestão da demanda, tá certo? Além disso, o gerenciamento dos pedidos da pizzas que serão feitos quando o negócio já estiver funcionando também faz parte da gestão da demanda. As informações reais dos pedidos vão realimentar e provavelmente, eventualmente, corrigir as previsões inicialmente feitas. Então, a gente fala que isso só vai acontecer quando o negócio estiver em andamento. Essa coleta de pedidos reais, a gente só vai conseguir fazer quando o negócio já estiver em andamento. No entanto, vamos considerar que o negócio não está em funcionamento, mas que a gente está aqui numa fase de planejamento, tá certo? Então, a gestão da demanda ela é responsável aí por responder essas questões que eu apresentei aqui para vocês, tá certo? Bem, outra função da gestão das operações que a gente viu é o planejamento do negócio. Então, olha só, a próxima etapa a ser feita é o seguinte, você tem que saber fazer pizza, tá certo? Essa é uma atividade de desenvolvimento de produtos que está associada ao planejamento do negócio. Você tem que desenvolver um cardápio, por exemplo, de pizzas que vão estar disponíveis para os clientes no seu negócio. Então, essa responsabilidade aí é do planejamento do negócio. A empresa ela vai ter que ter a receita das pizzas, com a quantidade de ingredientes necessários para fabricá-las e também dominar o processo de fabricação, tá certo? No planejamento do negócio, você vai ter de montar também uma estrutura de produção e de entrega das pizzas, tá? Além disso, vai ter que determinar, baseado na quantidade prevista de pizzas a serem fabricadas, lá da gestão da demanda, né? Qual a quantidade de recursos de fabricação. O que seriam esses recursos? Seriam os fogões para fazer o molho, mesas para preparar a massa e montagem de pizza, forno para as salas, etc. Então, tudo isso também são questões que cabe ao planejamento do negócio responder. Além disso, para determinar essa quantidade de recursos, vai ser necessário também ter um perfil da demanda ao longo do dia para a gente determinar a quantidade de pessoas que vão estar na produção, tá certo? Então, pessoal, o que é importante a gente destacar aqui? A relação de recursos de fabricação, né? Qual que é a quantidade desses recursos e também qual a quantidade de pessoas que vão estar no setor de fabricação da empresa. E para a gente determinar essas informações, a gente vai ter que traçar, né, ter um perfil da demanda ao longo do dia. Porque, por exemplo, vai haver horário de pico na produção de pizza em que a gente vai ter que levar esses horários de pico no nosso planejamento. Então, dependendo, por exemplo, o atendimento e, consequentemente, a produção vai ser de 24 horas por dia, 7 dias por semana? Como que vai ser esse atendimento do seu Disque Pizza?
Dependendo dessas respostas, vocês vão conseguir alocar certa quantidade de pessoas na produção, eventualmente variando nos horários de pico e nos finais de semana, quando presumivelmente mais pizzas serão comercializadas. Então, por isso que é importante vocês terem essa consciência aí, se realmente vai haver no seu Disque Pizza, se você está prevendo já um horário de pico na produção, tá certo? Essa atividade, pessoal, de traçar, de responder essas questões aqui do item 5, ela fica na interface entre o planejamento do negócio e também ela fica aqui presente no planejamento operacional. A quantidade exata de pessoas necessárias vai depender de como a demanda vai se comportar de fato, quando o Disque Pizza já estiver em operação, é claro. Essa atividade de previsão de curto prazo é uma atividade mais típica do planejamento operacional. Então, por isso que essa é uma atividade que fica na interface entre o planejamento do negócio e o planejamento operacional, tá certo? Bem, outro ponto também é como vai ser o layout. Como que vai ser a disposição física dessa estrutura de produção? Vocês vão ter que pensar nisso primeiro para pensar assim, olha, será que vai caber todos os fogões, pias, bancadas e fornos necessários para a minha produção? E será que eu vou conseguir ter um melhor desempenho das pessoas dentro dessa estrutura de produção? Como que vai ser essa questão do layout? As pessoas não devem gastar energia e nem perder tempo caminhando desnecessariamente dentro da cozinha, não é mesmo? Então, a questão da disposição física do layout ela é extremamente importante. Ele tem que ser pensado de forma bem racional e levando também em consideração os aspectos ergonômicos. O que são os aspectos ergonômicos? A questão do posto de trabalho dessas pessoas que vão estar trabalhando na produção das pizzas. Tem que ser um posto de trabalho coerente e favorável ao seu trabalhador, tá certo? Então, fica ao planejamento do negócio a responder essas questões. Bem, outro ponto também com relação ao planejamento do negócio é o seguinte: além de tudo isso que eu já mencionei aqui, você vai ter que pensar em um sistema de atendimento telefônico, não é mesmo? Para receber os pedidos dos seus clientes, cadastrar esses clientes e os endereços deles. Isso, pessoal, vai facilitar o atendimento nas próximas vezes, não é mesmo? Se você tiver todas essas informações. Da mesma forma que para a produção, você vai ter que ter gente treinada para fazer isso, determinando, de acordo com a previsão de demanda, qual a quantidade necessária de pessoas e linhas telefônicas. E isso é um ponto extremamente importante dentro do seu negócio aí do Disque Pizza, porque você tem que prever uma certa demanda e você tem que se organizar para atender essa demanda. Então, olha só, essa mesma ideia ela serve também para a questão das pessoas que vão entregar as pizzas, que são os motoboys. Você vai ter que contratar uma quantidade de motoboys de acordo também com a sua previsão de demanda. Além dessa estruturação de fabricação e entrega, você também tem que montar um esquema de compra dos ingredientes básicos, né? Que são as embalagens e outros itens de consumo, que são constantes dentro do seu processo. Para isso, pessoal, vocês vão ter que desenvolver quais são os seus fornecedores e alinhar tudo certinho com eles, tá certo? Você tem que desenvolver, por exemplo, a questão das embalagens. Tem que ter um esquema de fornecimento regular dessas embalagens junto a algum fornecedor. Já pensou, você tem a produção tudo certinho, tem todos os ingredientes, mas não tem como embalar o seu produto para entregar para o seu cliente? E isso também se aplica à questão dos ingredientes diretos utilizados na pizzas e também os itens indiretos utilizados na produção, como por exemplo a madeira, se o seu forno for a lenha, o uniforme dos funcionários, né, dos atendentes, etc.
Então, você tem que tem que estar bem alinhado aí com os seus fornecedores, tá certo? Bem, finalmente você vai precisar montar um sistema de recebimento de pagamento das pizzas e também de contabilidade dos valores pagos pelos clientes. E além disso, é importante pensar em um sistema para computar tudo que foi gasto, de forma que a gente vai precisar de saber o custo da operação e, consequentemente, o lucro do negócio. Isso, pessoal, vai ajudar vocês a identificar a quantidade de dinheiro ou capital de giro que você vai precisar ficar estável no seu negócio. Então, a gente até aqui, a gente já definiu várias questões que são respondidas, né, que podem ser respondidas pelos engenheiros de produção, tá certo? E a gente consegue ver o tanto de responsabilidade e o tanto de atividades que a gente consegue desenvolver. Por exemplo, aqui um exemplo simples que é de um Disque Pizza. Então, só recapitulando o que foi realçado até aqui, a gente verificou o processo de planejamento do sistema de Disque Pizza, a definição da demanda, que são as quantidades a serem produzidas. A gente viu que é importante a identificação do processo de fabricação, a definição dos recursos de fabricação necessários, a definição do layout de produção, a definição do sistema de entrega e do sistema de atendimento ao cliente. Então, olha o tanto de atividade, né, que são importantes que a gente verificou até esse ponto, tá certo? Então vamos passar agora para a nossa próxima função. Bem, pessoal, aqui no planejamento operacional, você vai ter que pensar na sua programação de produção de curto prazo. Qual vai ser a lógica de produção? Você tem uma parte de produção que é feita mediante o pedido do cliente e uma parte que vai ser previamente produzida de forma a já estar pronta quando o cliente pedir a pizza. Você poderia resolver iniciar a produção da massa e do molho cada vez que um cliente pedisse uma pizza. Mas isso seria inviável. Por que isso vai ser inviável, pessoal? Pois o cliente de um Disque Pizza ele não vai querer esperar horas para que a pizza chegue até a sua casa. Note que se você estivesse montando um negócio, por exemplo, de jantares para eventos e casamentos, você já saberia com antecedência a quantidade de jantares, o cardápio preciso que deveria ser feito. E aí sim, poderia começar a fabricar cada jantar desde o início da fabricação dos componentes, de acordo com o pedido do cliente, tá certo? Mas, sendo um Disque Pizza que presume entrega rápida, esses componentes, como massa, molho e os ingredientes, eles já devem estar prontos. Então, nesse ponto, uma questão importante aparece. Qual é a quantidade de massa deve ser produzida de cada vez? E essa mesma questão ela serve para o molho e os demais ingredientes que são utilizados na pizza. Considere que você vai produzir um lote de massa que vai ficar estocado, sendo consumido pouco a pouco a cada pedido. Qual a quantidade você vai fabricar de cada vez? Quando você vai fabricar essa massa? Não seria bom, né, pessoal, ter de fabricar esses componentes durante o horário de pico, não é mesmo? Nesse horário você vai ter uma demanda maior e precisará dos pizzaiolos, né, por exemplo, para montar e assar essas pizzas pedidas. Então você não pode sobrecarregar eles produzindo massa num instante que é um intervalo que você tem muitos pedidos. Outra questão é, quem iria fabricar essas massas e molhos? Seriam as mesmas pessoas que vão fazer a montagem e assar as pizzas? Ou você vai criar um time especial de ajudantes que vão preparar a massa, o molho, os ingredientes? Qual que vai ser a sua estratégia para resolver essas questões? Isso aí a gente tem que avaliar também.
Outro ponto é a demanda, pessoal, que a gente tem que levar muito em consideração. Essa demanda ela vai variar ao longo da semana, com movimento mais intenso, por exemplo, às sextas, sábados e domingos. Então, olha só, vamos analisar esse gráfico aqui. A gente tem a quantidade de pizzas aqui e os dias da semana. Então, olha só, sexta, sábado e domingo, olha as quantidades de pizzas. Elas são maiores do que nos outros dias, tá certo? Sendo que o sábado aqui, ele apresenta o dia com maior número de quantidades de pizzas pedidas. Então, existe uma previsão inicial sobre isso. Você vai ter que fazer essa análise lá na gestão da demanda para prever esse tipo de situação. Mas o que acontece? Essa demanda ela deve ser medida ao longo do tempo para um dimensionamento mais correto dos recursos de produção. Ela também vai variar ao longo do dia, com movimento mais forte, por exemplo, à noite aqui. A gente tem também esse gráfico que ele vai apresentar, olha, o período do dia e a quantidade de pizzas, né? Então, olha só, a gente analisando aqui, ó, se a minha empresa ela funciona 24 horas, de noite, esse horário, esse turno aqui, eu apresento um maior número de pedidos de pizza. Então, eu vou me programar, né? Vou adotar uma estratégia que eu vou conseguir suprir essa demanda aqui no turno da noite, tá certo? Então, essa figura aqui, ela ilustra essa variação que ocorre ao longo da semana e também ao longo de um dia nos turnos aí de um dia inteiro, tá certo? Então, é extremamente importante essa questão aqui do planejamento operacional, porque olha só, considerando esses dias e horários de pico, vamos supor que o sábado, sexta, sábado, domingo, e esse horário da noite aqui, que são de pico, o que vai ser necessário? A gente vai ter que fazer uma escala de trabalho para os atendentes, pizzaiolos e motoboys, de forma que a gente vai garantir o atendimento da demanda. Então, essa escala ela vai indicar quantas pessoas vão trabalhar em cada função ao longo da semana, de forma a cobrir as necessidades de cada período do dia, considerando esses picos de demanda ao longo do dia e ao longo da semana. Então, essa demanda ela deve ser muito bem estruturada, tá certo? E o planejamento operacional, nesse caso, está na interface entre o planejamento dos recursos e o controle da produção. Então, o que ocorre? O planejamento operacional ele também vai atuar. Essa é uma atividade que ela é típica do planejamento de utilização de recursos, mas ela também pertence ao controle da produção. É isso que eu quis dizer com essa frase que eu acabei de falar, tá certo? Uma vez, o que ocorre? Também poderá ser usada para acompanhar a presença das pessoas nos horários previstos de trabalho. Então, essa demanda aí, ela também vai servir para, lá no controle da produção, realizar o acompanhamento da presença das pessoas nos seus horários previstos de trabalho. Então, olha só, é uma informação do planejamento operacional, mas que está na interface conjuntamente com o controle da produção, tá certo? Outro ponto também que eu queria falar com vocês é que vocês vão ter que saber qual a quantidade e qual a frequência de compra de cada ingrediente. Você também vai querer ter a quantidade certa de itens em estoque, de forma a não ter que empatar muito dinheiro nesse estoque e não ter deterioração dos ingredientes. Isso é uma coisa extremamente importante, pessoal, porque você tem que determinar uma frequência de compra de ingredientes, porque são alimentos perecíveis, têm data de validade. Então, você não pode, por exemplo, estocar muito molho pronto, por exemplo, que são comprados para fazer a pizza, porque eles têm data de validade. Então você não pode perder esse produto, né? Senão você está perdendo dinheiro.
Então, só para a gente fechar o planejamento operacional, só recapitulando aqui as funções, a gente viu a definição da política de planejamento da produção, que é, por exemplo, o que vai ser feito mediante o pedido e o que vai ser produzido antecipadamente. Então, a gente tem essa política de planejamento, de separar isso. Outro ponto também é o planejamento dos recursos de produção, da entrega do produto e da compra das matérias-primas para a produção. Então, são funções que pertencem ao planejamento operacional, tá certo? Bem, a última função que a gente vai ver é a questão da controle da produção. Então, olha só, a partir do momento em que ocorre a produção e a entrega, essas atividades elas devem ser acompanhadas de forma a garantir que o cliente recebeu o que esperava e, eventualmente, corrigir problemas que são observáveis no sistema. Então, é importante e necessário estabelecer algum tipo de indicador de desempenho para o processo que permita o gerenciamento desse processo. Nesse caso, uma boa sugestão, por exemplo, é observar o tempo total entre o recebimento do pedido e o retorno do motoboy com o pagamento da pizza. Então, você vai analisar o seu lead time, que é o tempo total entre o recebimento do pedido e o retorno do motoboy com o pagamento da pizza. Esse tempo total, ele pode ter um limite superior, digamos, 45 minutos nesse exemplo, e ele deve ser acompanhado. Sendo assim, uma boa medida de desempenho poderia ser a porcentagem de pedidos realizados e faturados em menos de 45 minutos. Esse indicador de desempenho auxilia na detecção de problemas, permitindo a correção de erros e desvios à medida que eles vão ocorrendo. Então, se você definiu seu lead time com 45 minutos, se passou desse tempo, é um indicador de que você consegue, passou 45 minutos, deixa eu tentar descobrir o que aconteceu de errado nesse processo aí, desde o tempo, né, que eu recebi o pedido e a entrega. Se ele demorou mais de 45 minutos, é porque tem alguma coisa errada. Porque se você definiu esse tempo, é porque ele é necessário para fazer a entrega da pizza, desde o recebimento. Então você já consegue esse indicador para você investigar o seu processo, tá certo? Outra função do controle de produção é o acompanhamento da utilização dos insumos. Isso é muito importante, porque olha só, se você compra ingredientes todos os dias, é importante você saber o quanto de material foi consumido no dia anterior. Essa informação, pessoal, ela é básica para a reposição dos estoques de matérias-primas, e é importante também saber se as quantidades previstas de consumo se concretizaram. Se essas quantidades previstas de consumo não deu certo, pode ter havido falta de matéria-prima ou então o excesso no estoque, uma vez que ele foi determinado com base na demanda prevista. Então, isso é importante para a gente verificar se a demanda está funcionando corretamente. Sendo assim, a partir da informação de consumo, deve-se constantemente redimensionar a quantidade dos estoques de matéria-prima a ser mantida. Então, por meio dessa função aí do controle da produção, a gente consegue verificar se faltou matéria-prima ou se houve excesso no estoque, tá certo? Outro ponto é com relação ao trabalho dos funcionários. É importante a gente controlar a frequência dos funcionários nos postos de trabalho. E esse acompanhamento da mão de obra é uma função importante do controle da produção. Por exemplo, pessoal, quando faltam motoboys para entrega, isso pode afetar a demanda, porque o tempo de entrega ele pode aumentar. Isso é o que pode não ser aceito pelos clientes, levando-os a comprar, por exemplo, de um concorrente. Então, se você não tem motoboy para entregar, vai ter um número menor de motoboys, então o seu tempo de entrega ele vai aumentar e às vezes o seu consumidor não vai querer aceitar isso.
Isso tem de ser observado e reportado pelo controle da produção lá para a função de planejamento operacional. Porque dessa forma, o sistema poderá tomar inicialmente uma medida corretiva de curto prazo. No caso, poderia ser o atendente já informar o cliente da demora no momento do pedido e às vezes oferecer alguma forma de compensação e projetar medidas preventivas, de forma a evitar a ocorrência futura de problemas desse tipo. No caso aí, poderia ser a elaboração de uma relação atualizada de motoboys autônomos que poderiam rapidamente substituir os faltantes. Então, olha a importância aí da função do controle da produção. Ela pode evitar uma perda de um cliente, aí, de um potencial cliente. E aí, através dessas informações, a gente vai adotar estratégias para resolver isso. Então, só recapitulando as funções de controle que a gente viu nesse exemplo, a gente viu que uma das principais funções do controle da produção é o acompanhamento da produção, como também a medição de desempenho das operações do sistema, o acompanhamento da utilização das matérias-primas e dos componentes, e também analisar e acompanhar a utilização dos recursos de produção. Tá certo? Então, pessoal, tudo isso, tudo que a gente viu até aqui, faz parte do escopo da gestão das operações. Certamente eu posso dizer que você não precisa ser formado, ser engenheiro de produção para projetar e gerenciar um disco e pizza. Mas é um sistema relativamente simples de entender, certo? E como como vocês podem constatar até aqui, tem alguns pontos que são importantes e detalhes que a gente pôde trazer para a área da engenharia de produção. Imagine então, pessoal, vamos esquecer a questão do disque pizza. Imagine agora se fosse um sistema mais complexo. Imagine que seu disque pizza ele não vai ser apenas um ponto só. Ele vai crescer e vai ter várias lojas. Imagine que ele crescesse e se tornasse uma franquia com vários franqueados, com fabricação centralizada dos molhos, massas e preparações de ingredientes. Ou seja, seus ingredientes são padronizados para todas as lojas. Então, imagine outros sistemas mais complexos ainda. Por exemplo, montadores de automóveis lidando com diversos produtos, muito mais complexos, com sistemas de produção envolvendo enorme cadeia de fornecedores de peças e componentes, com redes de distribuições também complexas, com assistência técnica, enfim, um monte de coisa. Entender e conceber a gestão das operações para sistemas de produção, como este ou qualquer outro nível de complexidade, é uma função e um grande desafio para o engenheiro de produção. Então, o que eu quero dizer aqui com vocês com relação a isso? O Disque Pizza é um exemplo simples, que às vezes pode ser fácil de projetar e gerenciar, não sendo necessário você ter a formação da engenharia de produção. Mas olha como a gente conseguiu enxergar uma infinidade de funções e atividades que são do engenheiro de produção. E a partir desse exemplo simples, a gente consegue levantar isso para um sistema mais complexo, que é a questão, por exemplo, do seu Disque Pizza ser referência e se tornar uma franquia com várias lojas. Então, olha só, você vai ter que montar diversos centros de distribuições. Como que você qual que vai ser a estratégia, você como engenheiro de produção, para lidar com isso, né? E não só isso, mas também a questão das montadoras de automóveis que recebem diversos produtos de diversos fornecedores, com diversos componentes, tem que fornecer assistência técnica, tem que ter uma rede de distribuição bem sólida, né? Então, essa complexidade toda aí, que ela cresceu aí nesse nosso exemplo, ela é uma função e é um grande desafio aí para o engenheiro de produção, tá certo? Bem, pessoal, agora a gente vai falar da gestão das operações e o setor de planejamento e controle da produção nas empresas. Eu pergunto para vocês assim, como seria o trabalho de um engenheiro de produção atuando em uma empresa real?
Isso, pessoal, vai variar muito segundo as características da empresa. Com o objetivo de fornecer uma visão mais geral, a gente vai tratar um padrão mais usual, que é o de atuação em empresas de manufatura, que é o mais comum. Dentro, né, de uma empresa típica de manufatura, o que acontece? Grande parte das responsabilidades da gestão de operações é atribuída ao setor do PCP, do Planejamento e Controle da Produção. Esse setor, pessoal, é normalmente responsável por planejar e controlar toda a utilização dos recursos de produção. E é um setor tipicamente sob responsabilidade de engenheiros de produção, tá certo? Ele atua sobre os seguintes recursos: instalações físicas, mão de obra correspondendo aos operadores que atuam diretamente ou indiretamente no processo de produção, equipamentos, incluindo máquinas, equipamentos de apoio, ferramentas, estruturas físicas que são necessárias para acomodar a produção, informações que compreendem as informações técnicas, que são os processos de fabricação, os projetos, as normas, e também as informações de planejamento e controle propriamente ditas, que é o programa de produção, ordem de fabricação, etc. Então, de forma a planejar e controlar esses recursos, o PCP ele é responsável pela execução de uma série de atividades. Algumas atividades tipicamente consideradas sobre a responsabilidade do PCP são planejar a capacidade e analisar a disponibilidade para atender a necessidade do mercado, planejar para que os materiais cheguem a tempo e nas quantidades certas para a produção do produto, garantir que a utilização das máquinas e equipamentos de produção seja apropriada. Então, essas são algumas atividades que são de responsabilidade do setor de PCP. Como também essas atividades aqui: programar as atividades de produção de forma que as pessoas e equipamentos trabalhem corretamente nas atividades necessárias. Além disso, deve acompanhar as atividades das pessoas, dos materiais, dos pedidos dos clientes, dos equipamentos e de outros recursos da fábrica. Além disso, deve corrigir o planejamento quando ocorrem problemas inesperados. E também, pessoal, tem muitas outras atividades, né, que são do PCP, como fornecer informações para as outras áreas da empresa a respeito das atividades de manufatura e serviço, atender às necessidades dos clientes, informando o andamento da produção e repriorizando quando necessário. Então, assim, tem uma série de atividades que são extremamente importantes aí do PCP. Então, o tamanho de uma estrutura de PCP, o departamento, né, o setor, ele pode variar de acordo com o tamanho e complexidade da empresa, tá certo? Normalmente é uma estrutura subordinada à área de manufatura e é composta por funcionários especializados, tá certo? Bem, o que acontece? Em muitas empresas, o PCP pode se tornar um grande problema, caso ele não esteja alinhado corretamente. Então, se não atuar corretamente, o PCP pode levar a um mau atendimento ao cliente. Pode também causar excesso de estoques, falta de mão de obra, matérias-primas e componentes para atender às necessidades de produção. Má utilização dos equipamentos e de mão de obra, como também alto índice de matérias-primas que são descartadas, componentes e de produto acabado que às vezes são desconsiderados, que perdem a utilidade, atrasos nas entregas e alto nível de apagão de incêndios no chão de fábrica. O que é isso, pessoal? É às vezes você viver lá no chão de fábrica resolvendo problema que não precisaria de estar sendo resolvido caso o PCP estivesse realmente bem consolidado, né, bem estruturado. Então, alguns autores eles apontam, né, que o PCP ineficiente é uma das maiores fontes de falência de empresas. Isso acontece porque empresas com sintomas apresentados não são competitivas em relação aos seus concorrentes, ou seja, se a empresa apresentar todos esses problemas que eu acabei de falar aí para vocês,
Isso vai fazer com que elas não se tornem competitivas quando são comparadas aos seus concorrentes. Elas não conseguem sobreviver ou aumentar o seu posicionamento no mercado, tá certo? Então, vai ser uma competição assim, sem chances, digamos assim. Então, é importante aí que esse PCP esteja bem estruturado e consolidado dentro da empresa. Agora, eu vou passar para você quais são, né, os pontos positivos se o PCP atuar corretamente. Uma empresa que investe em uma estrutura eficiente e correta de PCP, ela pode ter uma série de benefícios. Por exemplo, a redução de estoques de matéria-primas, que é a primeira delas. É um grande benefício porque, entre outras coisas, reduz o uso de capital aplicado em materiais e isso permite que a empresa tenha o mesmo lucro com uma quantidade menor de investimento em estoque. Tá certo? Outro ponto também é a redução de custos. É a filosofia de fazer muito mais com os mesmos recursos. Sem dúvida, pessoal, isso coloca a empresa em uma situação bastante competitiva. Por quê? Pois pode manter o preço do seu produto compatível com o do mercado e obter mais lucratividade ou então diminuir o preço do seu produto, tá certo? Outro ponto também é o aumento de flexibilidade de entrega do produto, quando ocorrem variações nos pedidos do cliente. Então, olha só, supondo que vai ocorrer uma variação de pedidos dos seus clientes, a gente consegue aumentar a flexibilidade para a gente entregar esse produto. Isso acontece quando existe um bom planejamento estratégico de pontos de armazenagem e níveis de estoque ao longo do processo produtivo, associados, é claro, a um bom gerenciamento da capacidade dos recursos de produção. Isso significa determinar onde, quanto e quando os itens, por exemplo, as matérias-primas, componentes ou produtos acabados, devem estar estocados para atender às necessidades, sem formar, é claro, um volume grande de estoques, né, pessoal? Que isso não é interessante. Então, na nossa aula, né, eu coloquei essa fotinha aí da Nazaré com uma carinha assim, de dúvida, né? Olha só, a gente viu duas aulas sobre gestão das operações, né? E para fechar aqui, para a gente não ficar com essa cara, né, de dúvida, com esses pontos de interrogação, eu queria fazer algumas considerações para vocês com relação à gestão de operações. Bem, pessoal, a gestão de operações é uma das áreas de maior interesse e oportunidade para a carreira dos engenheiros de produção. Era uma área de aplicação direta nas empresas atuais, sejam elas tanto de manufatura como de serviço. E como eu já falei para vocês anteriormente, durante essas duas aulas, né, projetar os processos produtivos e os sistemas de gestão desses processos é uma atividade típica de quem? Do engenheiro de produção. E é uma grande responsabilidade também, uma vez que esses sistemas eles estão entre os principais elementos de diferenciação entre as empresas, tá certo? Então, o desafio para o engenheiro de produção com relação à gestão de operações está em desenvolver, implementar, manter em funcionamento e melhorar cada vez mais o sistema de gestão, tornando a empresa cada vez mais competitiva no seu mercado de atuação. Então, esse é um desafio para o qual vocês têm de se preparar muito bem durante o curso de vocês aí da engenharia de produção, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula de gestão das operações, porque ela é extremamente importante na vida de um engenheiro de produção, né? Como eu acabei de falar, atua diretamente, é uma área de aplicação direta nas empresas, independente se ela é de manufatura ou de serviço. Então, assim, é uma área extremamente importante e interessante. Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato aí comigo e eu espero que vocês tenham, com esse exemplo, né, do Disque Pizza, tenham assimilado melhor um pouco da teoria e que o meu objetivo aqui é fazer vocês refletirem sobre essas questões. O momento aqui agora não é de apresentar para vocês como resolver essas questões, e sim que vocês façam uma reflexão sobre
como que vocês vão atuar, né? Que tipo de problema ou de situação vocês vão enfrentar com relação à gestão das operações dentro da engenharia de produção. Tá certo? Um abraço aí para todos.